segunda-feira eu falei com vocês e refleti com vocês a respeito de prioridade, a respeito de renúncia, e foi muito forte, e eu queria dar continuidade e falar com vocês nesta noite a respeito de prioridade e renúncia. O Arthur leu o texto de Mateus, de Lucas, capítulo 18, versículo 18, onde nós vamos ver sobre um jovem rico. Este jovem que ele demonstra um interesse grande em querer dar o reino dos céus, em querer buscar a sua salvação. Ele tem um interesse, ele demonstra uma empolgação, e nós vamos ver nas passagens que falam sobre este jovem. Aqui em Lucas especificamente ele vai especificar dizendo que ele era um jovem, e nós vamos ver que estes jovens têm muitos predicados, ele tem muitas virtudes, mas que mesmo assim ele ainda era alguém que não era completo. Ele era alguém que ainda precisava preencher um vazio, alguém que mesmo com tantos atributos era alguém que precisava preencher um vazio. Nós, quando entendemos o sentido do Evangelho, entendemos o sentido de ser um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, nós entendemos que a nossa vida ela não pode mais ser a mesma, que nós não podemos mais continuar da mesma forma como nós éramos antes de serem alcançados pela graça e por Cristo Jesus. A primeira coisa que deve mudar é nossas prioridades. A primeira coisa que deve refletir em nós são as nossas renúncias. E quando falamos de prioridade, prioridade está ligado com renúncia, renúncia está ligado com prioridade, pois para renunciar eu preciso ter uma prioridade, e para ter prioridade eu preciso renunciar algumas coisas para ter prioridade. Então, quando caminhamos com Cristo e estamos com Cristo, nós temos que ter prioridade e renunciar. Renunciar a certas amizades, renunciar a certos ambientes, renunciar a certas coisas que fazíamos, ou que víamos, ou que costumávamos a fazer. Muda completamente. Temos que renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ou que a Bíblia ensina que não condiz com aqueles que seguem a Cristo Jesus. Jesus vai dizer aos seus discípulos: olhem, neguem a si mesmo e tomem a sua cruz dia após dia. Ou seja, Ele está dizendo, para vocês me seguirem, vocês devem negar a vontade de vocês, o desejo de vocês, aquilo que vocês querem fazer para seguir a mim. E vocês devem carregar a cruz de vocês dia após dia. Ou seja, não é eu pegar a cruz hoje e amanhã eu largar a minha cruz, mas é uma vida diária. Todos os dias eu carrego a minha cruz, ou seja, todos os dias eu tenho que renunciar. Todos os dias eu tenho que renunciar. Será uma luta constante, porque não é porque agora eu sigo a Cristo, não é porque agora a graça me alcançou, que eu virei um santo. Não, nós lutamos todos os dias contra a nossa carne, contra a nossa vontade, os nossos desejos, e precisamos renunciar todos os dias. E alguém que tem uma vida de renúncia, ele tem uma prioridade. E qual é a prioridade dele? O reino. A prioridade dele é o reino dos céus, é uma vida com Cristo, é uma vida com Jesus. Este jovem, nós podemos observar que ele tem um interesse muito grande em conquistar o reino dos céus. Ele tem aparentemente uma prioridade, né? Um sabor prioridade, podemos dizer assim para você entender. É só sabor, mas no fundo nós vamos observar que não é prioridade. Olha só, esse jovem, ele
estava no alvorecer da vida, ele estava no início da sua juventude, ele tinha uma vida toda pela frente. Olha só, um dos privilégios que ele tem. Segundo privilégio que ele tem, ele era alguém rico, riquíssimo, alguém cheio de bens, cheio de posse. Terceira coisa, ele era alguém proeminente. Lucas vai dizer que ele era alguém que tinha posição, ou seja, ele possuía elevados status diante da sociedade, era alguém respeitado. Quarta coisa, ele era alguém virtuoso, pois ele mesmo vai dizer, ele se considerava alguém fiel e cumpridor da lei, ou seja, ele era alguém que não perdia culto, ele era alguém que lia a Bíblia, ele era alguém que orava, ele cumpria a lei, ele era alguém virtuoso. Só que, mesmo com tudo isso que ele tinha, esses predicados, essas virtudes que ele tinha, ele era alguém vazio. Ele era alguém que ainda precisava completar algo na vida dele. Nós podemos analisar e notar que ele tem uma vontade de herdar o reino dos céus, tanto que nós vamos observar que ele vai chegar para Jesus e perguntar: mestre, Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer? Eu quero herdar, me diz o que eu tenho que fazer. Ele demonstra uma aparente prioridade, né? O sabor, prioridade. Só que no versículo 18, ele tem um sabor, prioridade, ele aparentemente tem prioridade. Só que no versículo 23, realmente vai revelar qual é a intenção do coração desse jovem. Por quê? Porque quando Jesus coloca ele à prova, falando para ele assim: olha, vende tudo o que tu tem, doa aos pobres, aí tu vem e me segue. Aí ele olha assim: não, sendo assim, eu não quero. Ou seja, quando Jesus coloca ele na prova, ele revela qual é a verdadeira prioridade dele. E talvez você pode estar hoje aqui, neste culto, e pensar: não, a minha prioridade é o Senhor. Mas e na segunda-feira na escola? A tua prioridade continua sendo o Senhor? E quando tu sair daqui e tu for pegar teu celular dentro da tua casa, quando ninguém estiver te vendo, a tua prioridade continuará sendo o Senhor? Porque eu não quero estar falando com jovens que só tem um sabor, prioridade. Eu estou no culto, eu não perco célula, eu estou aqui servindo a Deus. Mas será que verdadeiramente o Senhor é a tua prioridade? Será que verdadeiramente o Senhor tem sido a tua prioridade dentro da tua casa, na tua escola, quando você está com os teus amigos e você está na prova, aonde tem situações que é realmente para mostrar que a tua prioridade é Deus, aonde tu tem que dizer não para certos convites, aonde tu tem que se afastar de certos ambientes que te fazem pecar, que te fazem te afastar do Senhor. Será que Deus verdadeiramente é a tua prioridade? Ou até mesmo quando tu está com um culto como esse e você não consegue se concentrar no culto, é um tititi, é um hahaha, aí amiga, amigo, e conversa e não presta atenção no culto, e tem vergonha de adorar, e tem vergonha de levantar a mão. Se for assim, Deus não é a tua prioridade. A tua prioridade é o teu ego, é a tua vontade, é os teus desejos. Porque quando nós colocamos Deus como a nossa prioridade, nada mais importa. Não que você não possa ter amigos, mas como o Cauê falou, amigos crentes, não ímpios. Porque os ímpios não vão te convidar para vir num culto e nem para orar, e nem para ler a Bíblia. Olha, amigo, tu já leu tua Bíblia hoje? Olha, amigo, hoje tem célula. O amigo ímpio não vai fazer isso. Olha, amigo, isso aí que tu está fazendo é errado. Deus está te vendo. O amigo ímpio não vai fazer isso. Qual é a tua prioridade hoje?
Será que a tua prioridade é aparente, é sabor, ou verdadeiramente é prioridade? Outra coisa, ele estava enganado a respeito da salvação. Ele chega para Jesus e questiona a respeito da salvação. Só que ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Como o Lucas pregou aqui, não é por obras, mas é mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele que é salva, ele apresenta frutos, ele faz obras, porque ele é um salvo, e não ele faz obra para ele ser salvo, mas ele faz obras porque ele já é um salvo. Então, ele está enganado a respeito da salvação, porque olha, o Senhor diz assim para ele: sabe o que tu tem que fazer? Cumpre a lei, respeita pai e mãe, honra pai e mãe, faz isso, faz aquilo. Aí ele estufa o peito. Não, então eu estou salvo, porque tudo isso aí eu já faço, tudo isso aí eu já cumpro, Senhor. Ou seja, não basta somente você estar no culto, não basta somente você estar na célula, não basta somente você dizer que é crente, ter o título de crente. É muito mais profundo. Vir só ao culto é muito superficial. Mas como você é fora do culto, e como você é quando ninguém está te vendo? Ele estava enganado a respeito da salvação. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado a quanto a maneira de alcançá-lo. Terceira coisa, ele estava enganado a respeito de si mesmo. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador era. O jovem rico pensou que suas virtudes externas podiam agradar a Deus. Porém, as escrituras dizem que somos todos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia aos olhos de Deus. O jovem rico pensou assim: eu guardo a lei. Mas ele havia quebrado aqui dois princípios, dois mandamentos da lei de Deus: amar a Deus e ao próximo. Ou seja, ele era um idólatra. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Só que ele era um pecador. Entenda, você é um pecador. Pastor, mas eu sou jovem, eu tenho só 12, 13 anos. Você é um pecador que precisa da graça de Deus. Você é um pecador que precisa ter intimidade com Deus. Você é um pecador que precisa orar. Você é um pecador que precisa ler a tua Bíblia. Que negócio é esse que tu é adolescente, que tu é jovem, que tu não precisa ter comprometimento com Deus, que tu não precisa ler a tua Bíblia, que tu não precisa ter uma vida de comunhão com Deus em oração? É você que precisa mesmo, com tudo aquilo que o mundo lá fora está para te oferecer. Se você não for um jovem de comunhão, de oração, você não vai conseguir vencer. Não engane a si mesmo. Você não é o tesouro do Senhor, você não é o bebezinho de Deus, você é o tesouro da sua mãe. Você é um pecador diante do Senhor, e você precisa da graça dele. Não engane a si mesmo. Pastor, o que é isso? É verdade. Nós estamos formando jovens, adolescentes maduros para a vida, para que vocês não entrem nas estatísticas de jovens que entraram numa faculdade e viraram ateus, abandonaram a fé, porque lá eles vão encher a tua cabeça de ideologias. E como você vai chegar lá? Aqui eu encerro. O jovem pensava que ele já tinha tudo. Só que Jesus fala assim para ele: uma coisa te falta.
Senhor, eu já cumpro a lei, eu já obedeço meu pai e minha mãe, eu honro meu pai e a minha mãe. Olha só o que o texto vai dizer, versículo 21, e replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu já tenho feito, Senhor. Feito o quê? Não adultério, não mato, não furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso ele estava dizendo, tudo isso eu já faço, Senhor. Só que aí Jesus dá-lhe na canela dele, quebrando ele, dizendo: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que, Senhor? Vende tudo que tu tem, doa aos pobres, aí você vem e me segue. Ou seja, falta você me priorizar. Falta eu ser a prioridade da tua vida. Falta eu ser o Deus da tua vida. Porque Deus não aceita um coração dividido. Elias chega para o povo lá no Monte Carmelo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Deus não aceita um coração idólatra. Deus não aceita dividir o teu coração com os teus amigos. Deus não aceita dividir o teu coração com internet, Instagram, Facebook. Deus não aceita dividir o teu coração com nada. A tua prioridade tem que ser o Senhor. E talvez você diga: pastor, eu sou um bom filho, eu obedeço meu pai, a minha mãe, eu sou um bom aluno, eu tiro nota boa, eu não falto culto, eu não falto a célula. Mas o Senhor está dizendo: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E aqui eu deixo uma reflexão na tua mente. O que te falta? O que tu precisa renunciar? Porque todos nós precisamos renunciar a algo, todos nós. E o que é que falta para ti? O que falta tu renunciar? O que falta tu renunciar? Eu quero que você saia daqui hoje com isso na tua mente. O que falta para mim? O que falta, Senhor, para mim ter o Senhor como a minha prioridade, o primeiro lugar da minha vida? Porque entenda algo: o teu futuro não vai valer de nada se a tua prioridade não for Deus. Não vai valer de nada tu te formar, arrumar um bom emprego, ser um doutor, ser um empresário, ser bem sucedido, mas se o Senhor não for a tua prioridade, você estará numa queda disfarçada de vitória. Você chegará no final da sua vida, você vai dizer: eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma empresa grande, mas sempre vai faltar algo. Você nunca vai estar completo. Mas olha só a diferença. Você pode não ter carro, você pode não ter casa, você pode não ter dinheiro, mas se você tiver Jesus, você estará completo, você estará preenchido. Porque quem tem carro, casa, quem tem dinheiro, ele sempre sente um vazio. Mas aquele que tem Jesus, ele não precisa de carro, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de casa, ele não precisa de amigos, ele não precisa de droga, ele não precisa de bebida, ele não precisa do mundo, ele não precisa de nada. Porque se ele tiver Jesus, oh glória, a alma dele estará saciada. Oh Espírito Santo de Deus, entenda, jovem, o que eu estou tentando pregar para você, que não vale nada ter tudo lá fora, mas se você não tiver Jesus, se Jesus não for a prioridade da tua vida, o que falta? O que falta para você? O que falta para você? O que falta para ti? O que falta para ti? O que falta para você, Arthur? O que falta para você, Rebeca? O que falta para você, Sara? O que falta para você, Stephanie? O que falta para vocês, jovens, adolescentes?
você vai aprender que não serão tuas amizades que vai estar contigo no dia de crise. No dia da crise não vai ser a tua formatura, o teu bom emprego, o dinheiro, os bens materiais. No dia de crise não vai ser isso que vai trazer alívio para a tua alma. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus,